E a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão bem? Folga em vê-los, feliz por vê-los, feliz por tudo que tem acontecido neste lugar, por este culto, pelos testemunhos, amém? Convido você a continuar nessa atmosfera, assim, nesse lugar de adoração, através do Evangelho de Jesus Cristo em Lucas, no capítulo 7, vamos continuar lendo. Hoje lemos dos versos 17 até o 23 de Lucas. Lucas 7, do 17 ao 23. Estou muito contente com esse culto. Tudo confirmado, os louvores, todos eles. Os testemunhos. Sabe o que significa? Tem um Deus falando. Graças a Deus. Eu estou com a voz meio derrubada, mas tem alguém que não está derrubado não. O Senhor é grande. E a palavra de Deus diz, a partir do verso 17, assim, ó. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Os discípulos de João Batista contaram-lhe todas essas coisas. Chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem agora e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Palavra de Deus para você e para mim. Senta aí no teu lugar. Glória a Deus. Mas você sabe que a palavra de Deus, ela tem uma intenção de nos prevenir das armadilhas que estão aí diante da nossa caminhada, né, nos nossos caminhos. Por exemplo, existe uma exortação que eu chamo ela de fortíssima, assim, na palavra de Deus. Ela está em Efésios capítulo 5, a partir do verso 15. Efésios diz assim, ó: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Isso é muito forte, né? Isso é muito intenso. Existe uma sabedoria até que diz que nós temos que aprender a ler os sinais dos tempos. Isso é muito importante. Pois bem, se a palavra nos exorta a dizer que nós temos que observar e estarmos atentos porque os dias são maus, eu preciso dizer para você que nós precisamos entender, porque o povo de Deus não pode ser engolido pelo seu tempo. Antigamente tinha uma máxima no meio da igreja evangélica assim: nós não somos do mundo, irmãos. Não é assim, a igreja tradicional diz isso, é verdade. Nós não pertencemos a esse mundo, ok. Nós não podemos ser engolidos. Então, é isso que nós temos que fazer. Então, me desculpe se essa não é a opinião de alguém, mas ultimamente, e eu recebi aqui com todo carinho, achei isso aqui sensacional, né? Eu não sabia que a gente tem uma TV, eu não sabia disso. Comunidade Cristã Adorando TV. E o YouTube, com vídeos. E eu, de um tempo para cá, nas caminhadas da academia, eu aprendi a ver o YouTube. Pregações no YouTube. Todo dia de manhã eu coloco lá uma pregação e vou assistindo. Mas eu não sei se você percebe, toda vez que você vai assistir um vídeo no YouTube de algo que te interessa, você é interrompido no meio do raciocínio por uma enxurrada de anúncios de pessoas ensinando você a ficar rico. De manhã é um inferno isso. Você vai ser milionário, você vai ganhar 1 milhão. Na maioria das vezes ensinando você a atuar no mercado financeiro e vai ficar rico. Não sei se você já viu isso, já aconteceu isso com você? Comigo todo dia. E eu fico irritado, porque você fica esperando lá os 5 segundos para apertar e falar, pula o anúncio, né? A palavra para, você está querendo saber o que o irmão está pregando e está lá.
É uma avalanche de estratégia para te ensinar a ganhar uma grana fácil, sem trabalhar muito, com a promessa de fazer fortuna em pouco tempo, ficar milionário e adquirir a sonhada independência financeira, né? Bom, esse é o nosso mundo. Esse é os tempos em que nós temos que ler. Os sinais estão aí. Esse é o foco do mundo que você vive. E também não à toa, exatamente por isso, a Folha de São Paulo noticiou há uns dias atrás, há uns 10 dias atrás, eu nunca falei, eu estou com isso desde lá, a notícia sobre um evento em Alphaville. Vocês sabem que Alphaville é um bairro chiquetoso aqui de São Paulo, de milionários. Teve um evento em Alphaville, num condomínio de luxo, intitulado Deus quer que você fique rico. Esse foi o nome do evento. E a notícia da Folha de São Paulo está lá para quem quiser ver, só pôs, se Deus quer que você fique rico, está lá para você ler comigo. Foi organizado por uma organização chamada Christ Summit. E aí eu fiquei curioso, que diabo que é isso, que eu de inglês entendo pouco, mas a tradução literal é o cume de Cristo. Eu fico pensando que diabo é o cume de Cristo. Mas é o nome da entidade. E é uma convenção de empreendedores cristãos que ensina você a usar a Bíblia para te dar e defende a ideia da bonança material. É ler a Bíblia e aprender a usar a Bíblia para te dar prosperidade e bonança material. E a chamada é muito boa. E eu fiquei tentado a recomendar para vocês. Porque diz assim, na chamada do evento: se Abraão, com tanto ouro, gado e terra, tinha, e ele podia, por que você não pode? Deus quer que você fique rico? Sim. Gostou? O Rogério está com o olho brilhando ali, Rogério, se liga. O evento foi fruto de uma parceria de um empresário que tem aí. Ele é meio um guru de autoajuda, ele tem uma empresa, chama Ser Educacional. O cara chama Janquier Diniz, olha o nome do cara, Janquier Diniz, e ele se associou a um pastor evangélico chamado Josué Valandro Júnior, que aliás é o pastor da nossa ex-primeira-dama, e ele tinha intenção de nos ensinar sobre o caminho de uma vida de abundância. Prosperar é uma decisão sua, crente. Essa é a intenção do evento. Aliás, decisão não de todos, porque para participar do evento tinha que morrer com algo em torno de quase 10 mil reais, de cada um. Lógico que tinha as categorias mais ralés, né? Lá atrás da pilastra, no fundo e tal. Mas veja, os organizadores diziam que as modalidades mais tops do evento rendiam poltronas brancas na frente do palco e um dia inteiro com o guru do evento. Você até essa maravilha pelos módicos valores de R$ 9.467 cada um. Oh, glória! Quando fiquei sabendo do preço, fiquei profundamente decepcionado e chateado, porque eu percebi que nem eu nem você poderíamos ir. Já estava pensando em organizar uma excursão aqui com as vans, mas depois eu vi o preço e nem coloquei no grupo do WhatsApp da comunidade. Não achei que você não ia ter como pagar, ia quebrar o seu mês. 10 pau. A personalidade mais top evangélica no momento, o que tem mais seguidores nas redes, o pastor Cláudio Duarte anunciou: ganhe a terra sem perder o céu. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu não ouvi um glória a Deus, como assim? Ganhe a terra sem perder o céu. Teve palestra do coach do momento, que é o tal do Pablo Marçal. Aliás, o mesmo cara que incentivou há umas semanas atrás as pessoas que lhe ouviam a participar de uma maratona, porque a vida é feita de desafios, você tem que se superar. E um jovem de 24 anos encarou o desafio que ele colocou e sem nenhum preparo foi correr uma maratona de 42 quilômetros. Sabe o que aconteceu? Ele morreu de um mal súbito enquanto ele corria, porque ele não tinha preparo nenhum para isso. Mas o que tem? Normal, né? Lógico. Era ele que não estava preparado, lógico. E eu fiquei pensando, bom, lógico mesmo, é o meu questionamento com os sinais dos meus tempos. E lógico, é porque eu fiquei me perguntando se eu faço parte de tudo isso ou se eu estou fora de tudo isso. E eu me questiono, porque eu gosto de ser antenado com o meu mundo, com o meu tempo. Eu não sei quanto a você, mas eu gosto. Eu sou um pastor evangélico. E eu estou sempre atento aos acontecimentos desse mundo evangélico para ver se eu estou no rumo certo. De repente eu fico até milionário, sei lá.
Vai saber, né? Eu preciso estar pensando no que está acontecendo. Mas o questionamento foi, será que eu faço parte de tudo isso? E a resposta, obviamente, é que, lógico que não. Porque nem eu nem você somos personalidades. Nem eu nem você, nós não temos zilhões de seguidores na internet. Nós não temos. Portanto, nós não fazemos mesmo parte de tudo isso. Aí você fala, ufa, graças a Deus. E antes que alguém pense que pode parecer despeito da nossa parte, né? Você é um despeitado porque você não tem os seguidores, porque nós não somos tops do mundo evangélico. Eu digo ufa, sabe por quê? Porque o meu questionamento é, que religião é essa aí? É a minha? Que religião é essa aí? Você já se perguntou qual é a tua religião? A tua religião qual é? Essa semana eu estava questionando a minha esposa e perguntando qual é a minha religião, e ela ficou nervosa. Nenê, o que está acontecendo com a religião do nosso tempo? Nós temos que ler isso. A gente pode dizer que é um cristão, é cristã. E é verdade, nós somos cristãos. É isso que nós somos. Alguns se dizem católicos, outros se dizem protestantes. Ok. A gente pode ir além e dizer que nós somos evangélicos. Mas aí pensa num negócio desafiador nesse tempo. O que é ser evangélico? Em mim. A chamada igreja evangélica, a brasileira, passa por um momento um tanto quanto intrigante. Tudo começou com os protestantes há 500 anos atrás, né? Você sabe, não sei se você sabe dessa história. Vou dar um roteirinho rápido aqui. Há 500 anos atrás, com os protestantes, e aquilo que surgiu, e eles preconceituosamente chamam de igrejas históricas. São os luteranos, os presbiterianos, os batistas, os anglicanos, os metodistas. E eu digo que é preconceito porque eles se chamam igrejas históricas como se as outras igrejas não tivessem história, né? Então só eles são históricos. Mas isso para mim é preconceito. Mas enfim, essa primeira igreja, era focada na pregação da palavra de Deus, no púlpito, e isso é maravilhoso. Mas ela é um tanto quanto fria na espiritualidade. É uma igreja muito tradicional, rígida na sua forma e na sua estrutura. E aí, na virada do século XIX para o século XX, lá atrás, em 1899 para 1900, surgiu a igreja evangélica, a religião evangélica pentecostal, que é um segundo momento, que aqui a gente se afina um pouco mais, porque surgiu entre os pretos, pobres e excluídos nos Estados Unidos, surgiu essa igreja, e é uma igreja mais avivada, é uma igreja menos regrada, é uma igreja mais voltada para a realidade das pessoas, preocupada com as comunidades mais carentes. É uma igreja com redes de apoio. Surgiu aí a Assembleia de Deus, por exemplo. E aí, 50 anos depois desse segundo momento, mais ou menos em 1950, surgiu, em consequência desse segundo momento, a Deus é Amor, surgiu o Brasil para Cristo, surgiu a Igreja do Evangelho Quadrangular, ou seja, foi a segunda onda evangélica. Na década de 80, surgiu a terceira onda evangélica, com o que eles chamam de neopentecostalismo. Na década de 80 agora. E eu estou falando aqui do quê? Da Universal do Reino de Deus, da Internacional da Graça de Deus, eu estou falando da Renascer em Cristo, eu estou falando da Sara Nossa Terra, eu estou falando da Mundial e etc. Igrejas que tinham foco no exorcismo e na pregação da prosperidade financeira. O foco é a barganha com Deus. O foco aqui é dando o que se recebe, entendeu? É por aí que vai. Igreja virou business. Business significa negócio. Igreja virou business, negócio, virou barganha. E tem que ser administrada como a gente administra qualquer empresa. Tem que ter lucro e tudo mais. Isso é o que surgiu da década de 80 para cá. Nós criamos conglomerados religiosos e pastores milionários. É isso que nós inventamos. E aqui, querido, analisando o mundo à nossa volta, lendo os sinais dos tempos que nós temos que ler, nós vemos que ultimamente tudo isso parece ultrapassado. Tudo isso que eu disse, parece que eu estou dizendo aqui, parece que ficou para o passado, porque agora nenhum desses padrões de igreja tem atraído a atenção das pessoas, tem atraído o cuidado das pessoas, porque agora nós estamos entrando na quarta onda evangélica, e agora o foco não é mais a pregação da palavra como era no início, o foco agora não é mais o Espírito Santo, não é mais os pobres, nem os doentes, agora não é mais as igrejas somente como negócio, nem os exorcismos, porque o que manda agora no mundo evangélico são as personalidades. É um novo momento. Eu quero que você precisa entender isso, porque você está sujeito a isso todo dia. Você sabe o que mais importa nessa quarta onda evangélica? O que mais importa agora é a quantidade de seguidores que se tem na rede social. Isso é o foco, é o mais importante de tudo.
em um mundo evangélico das personalidades. É isso. Porque o que serve é se tiver milhões, zilhões de seguidores nas redes sociais, senão não serve, senão não é ninguém. É o novo momento que você está vendo aí todo dia na internet. O pastor que as pessoas gostam hoje em dia não é aquele com a formação teológica das primeiras igrejas, o pastor que estudava, que conhecia a Bíblia muito bem, porque tinha formação teológica. Não é o pastor que busca o Espírito Santo, como era no pentecostalismo. Não é o pastor que visita, que aconselha nos momentos difíceis, que está do lado. Não é o pastor, não adianta ser também o estrategista do marketing, como é o neopentecostalismo. Não tem a ver com os exorcismos, não tem a ver, não. O que as pessoas querem é o pastor que tem que ser uma personalidade famosa na internet. É isso que serve. Outro dia um irmão aqui da igreja me testemunhou que ele viu de uma pessoa isso. Mas esse pastor é da hora, ele é bom. Por quê? Porque ele tem milhões de seguidores. Isso virou uma marca, um padrão do que é bom. Por que o pastor é bom? Porque ele tem muito seguidor na internet. Isso é ser evangélico hoje. Presta atenção aqui, porque isso vai tomar conta da nossa vida. E a Bíblia nos exorta a olhar. Eu não quero ser chato e ficar dizendo aqui que eu sou o pentelho, que ter muitos seguidores na internet, ser famoso na internet é chato. Não. O meu problema... E é por isso o meu questionamento com esses sinais desse momento evangélico, é que quando o foco é a personalidade, o foco não está em quem precisa estar. Eu quero que você entenda o que está sendo desviado na nossa vida. Quando o púlpito some da igreja e é trocado por um banquinho, quem fala é o pastor e a personalidade do pastor, e não é mais o Espírito Santo de Deus. Veja para onde nós estamos caminhando. A igreja é lugar de espetáculo, não de palavra. O que enche é... Nós vamos começar a fazer quadrilha aqui na igreja, porque vai encher para boa. Presta atenção, nós temos que entender. Por isso eu não sei se você observa, mas nós vivemos um momento na vida das pessoas dentro da igreja em que Jesus Cristo não basta mais. Você percebe isso? Jesus Cristo não basta. A gente não faz evento para adorar Jesus Cristo. Não é suficiente para as pessoas. A gente faz evento para ficar rico em nome de Jesus Cristo. Jesus é só uma muleta para a gente ficar rico. Não, antes de fazer evento só para adorar. Por isso que eu fiquei feliz com esses louvores hoje, porque os 4 louvores aqui fizeram o que é hoje? Adorar o nome do Senhor e só. Nós louvamos o nome do Senhor hoje com a nossa boca. E o que mais? Isso só. Nós não pedimos nada, nós louvamos o nome dele. Nós dissemos que ele é poderoso, que ele é grande, que ele é Senhor soberano e absoluto, que ele é o poderoso Deus das nossas vidas. Nós adoramos. Só que esse louvor não tem mais lugar na igreja. Não cabe mais. A coisa mudou, Jesus Cristo não basta, adorar não é o suficiente. A gente não louva para adorar a Jesus Cristo, a gente louva para adorar a nós mesmos e o que nós ganhamos de Jesus Cristo, ou a gente louva o que Ele pode fazer na nossa vida, porque Ele tem que fazer uma coisa com a nossa vida, senão Ele não serve. É o culto ao ser humano, é o culto do personalismo. Qual é o centro desse culto? As pessoas e as suas necessidades. E como todo mundo precisa ficar milionário, é muito simples. Cobra 10 pila de cada crente, que eles pagam. E a gente engorda o caixa. É fácil. Porque a busca é essa, porque as pessoas querem isso. Jesus Cristo deixou de ser suficiente, meus irmãos. Minhas irmãs, presta atenção. Quem Ele é, o que Ele fez na cruz do Calvário, tudo que Ele já fez por você, por nós, parece que não é suficiente, porque nós precisamos de mais. Nós queremos mais, nós somos insaciáveis. O Senhor vem, Ele fala, Ele cuida, Ele transforma, Ele restaura, Ele faz tudo novo. Mas nós queremos mais e nós estamos chorando querendo mais. Nós precisamos de outro que não é aquele que nós recebemos de graça. Pregar o evangelho, Deus me livre. Ficar pregando cruz credo. Eu não preciso. Nós precisamos pregar e deixar as pessoas bem. Veja, não bem com os outros, nem bem com Deus. Deixar as pessoas bem com elas mesmas, consigo mesma. Querido, nós estamos caminhando para um lugar que eu não sei, desculpa, eu não sei que diabo de religião é essa. É uma religião feita por grandes personalidades da internet, em que o foco é exaltar o ego das pessoas. E com isso, presta atenção no problema, alguém deixou de ser exaltado, alguém deixou de ser adorado, alguém deixou de ser cultuado. Ele não é suficiente mais. A gente precisa de outro Deus que não aquele que aceitou se esvaziar, morrer dolorosamente numa cruz para nos salvar. Ele não serve mais, só Ele não dá. Eu quero mais.
Isso não me sacia. E todo esse incômodo, e está parecendo que eu sou chato, né? Não sei se tem um pastor chato, parece chatice minha, não parece? É tão legal. Mas todo esse meu incômodo é porque esse desafio, sabe de onde veio? Do Evangelho. E eu fiquei assim, com tudo que eu vou vendo as coisas que acontecem, eu vou ler o Evangelho. Eu cheguei aonde? Onde nós paramos de ler, eu continuei lendo. E aí, o que está acontecendo aqui na questão do Evangelho foi exatamente essa questão. Por quê? A pergunta do Evangelho central que fica repetindo assim, é ele ou eu preciso de outro? É ele ou nós precisamos de outro? Está escrito aí no teu Evangelho. O ministério terreno de Jesus já estava acontecendo. Presta atenção aqui. Ele estava fazendo muitos milagres. Ele estava pregando sobre o reino de Deus, e as notícias estavam se espalhando. Nós vimos ele curando o servo de um centurião, não vimos? Maravilhosamente, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nós vimos ele, por exemplo, ressuscitando o filho único de uma mãe viúva semana passada. E por isso a leitura iniciou hoje no versículo 17, dizendo o quê? Que essas notícias todas sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e pelas regiões circunvizinhas. Essas coisas começaram a se espalhar. Que notícias? Bom, tudo que ele estava fazendo. Entenda aqui o meu incômodo. Todo mundo estava sabendo dos feitos de Jesus Cristo. E as notícias chegaram na prisão. Quem estava preso? João Batista. Herodes mandou prender ele. E as notícias sobre Jesus chegaram na prisão. O primo de Jesus, aquele que pré-anunciou o ministério de Jesus, chegou nos ouvidos dele. Os discípulos de João contaram. Quando João ouviu sobre os feitos de Jesus, chamou 2 de seus discípulos e mandou ir até Jesus perguntar o quê? És tu aquele que esperávamos ou temos que esperar outro? É você mesmo ou é outro? Você serve ou não serve? Será que o que eu anunciei foi coisa da minha cabeça? João falando. Ou realmente Deus tinha falado comigo? Imagine João. Interessante que primeiro, a Bíblia diz com todo cuidado, porque a Bíblia é muito cuidadosa, que João primeiro ouviu os testemunhos sobre Jesus. Olha como o texto é claro. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Que coisas? As coisas que Jesus estava fazendo. Ele primeiro ouviu. E depois que ele ouviu, mandou perguntar se era ele mesmo. Era ele que João tinha anunciado ou se deveriam esperar outro. Parece que todo o testemunho que ele tinha ouvido não foi suficiente, né? As maravilhas que ele estava ouvindo não era maravilha para ele. É você mesmo ou eu preciso esperar outro? A verdade é que João já tinha reconhecido que Jesus era o Cordeiro de Deus que viera para tirar o pecado do mundo, sim ou não? João disse isso. Se tinha reconhecido, por que está perguntando então, João? Se você já disse que ele é, por que você está perguntando? Bom, o que acontece é que as notícias que João recebeu na cadeia não eram exatamente as notícias que ele tinha anunciado sobre o Messias. Esse é o problema. João anunciou o quê? Um Deus irado, um Deus bravo, um velhinho muito nervoso com um porrete na mão, que tiraria juízo sobre a terra e para trazer juízo ele enviaria o Messias. Essa é a pregação de João Batista. Leiam lá o início dos evangelhos que você vai entender. João fazia ameaças e colocava medo nas pessoas. Por exemplo, João dizia, arrependam-se, raça de víboras, porque o Messias está vindo e ele vai trazer juízo sobre vocês. O machado está posto no pé da árvore, seus miseráveis. Deus vai passar o machado na árvore e vai queimar no fogo, quer dizer, vai parar tudo no inferno. É assim, João. Essa é a pregação de João Batista. É assim que ele falava. E por isso, quando ele ouve na cadeia sobre os feitos de Jesus, ele fica se perguntando se era aquilo mesmo. Parece que tem um descompasso aqui entre o Jesus que João anunciou e o Jesus que estava ali, o Cristo que estava ali implantando o reino de Deus. Tem um descompasso entre o que ele era e o que as pessoas diziam que ele era. Presta atenção aqui. Por isso a pergunta, és tu ou temos que esperar outro? E essa pergunta é um desafio monstruoso. Veja como essa pergunta fala muito sobre esse momento em que parece que tudo o que Jesus fez, tudo que ele foi, não são suficientes. A gente fica buscando outra coisa. Parece que Jesus não é suficiente. Sim ou não? Eu estou louco? Se eu estou louco, me interna logo, porque eu não me conformo. O texto diz que Jesus ouviu a pergunta, mas ele aproveitou a pergunta que ele ouviu para curar algumas doenças graves, para expulsar os demônios e devolver a vista aos cegos,
E só depois ele respondeu. Ou seja, Jesus não responde, ele não fala. Primeiro ele faz. E depois ele faz e mostra, vê aí. E aí ele fala. Presta atenção. Antes de Jesus falar com você, ele já fez na tua vida. E a pergunta aqui, então, foi respondida definitivamente. Aqui a resposta foi: voltem lá e digam para ele o que vocês ouviram, mas não só, diga para ele o que vocês acabaram de ver. Ou seja, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E aí eu fico me perguntando, será que nós não vivemos um tempo de evangélicos escandalizados com um Cristo que veio para pregar boas novas, se preocupar com o pobre? Será que falar de pobre na igreja não anda escandalizando os outros? Jesus diz: feliz é quem não se escandaliza por minha causa e por aquilo que eu estou fazendo. Quer dizer, a resposta do Senhor aqui a João foi: João, na verdade, Deus é sim juízo sobre os perversos, mas acima de tudo, Deus é justiça para quem sofre. Jesus está dizendo: João, você pregou, mas o juízo de Deus não é, e Ele não vai acabar com o mundo, não. Ele deseja que o ser humano recomece, mas agora é junto com Ele, é do jeito dele. É um recomeço, João, não é o fim de tudo. Deus não veio para acabar com o mundo e levar os escolhidos para morar com Ele, não. O Senhor quer que o mundo seja diferente, do jeito dele. João, talvez você não esteja entendendo, mas você é o meu primo. João, Deus não é só um juiz severo, Ele é amor. João, presta atenção, Deus não está interessado em fazer ameaças e colocar medo no coração das pessoas, não. Ele quer entrar no coração das pessoas e colocar ali dentro altruísmo, misericórdia, porque Ele quer alcançar os pobres e os sofredores deste mundo através do teu coração. João, tudo que os profetas anunciaram está acontecendo. Por acaso você nunca leu Isaías 35, João? A partir do verso 4 diz: diga aos turbados de coração deste mundo, diga aos que estão perturbados em seu coração, sejam fortes, não temam, eis que o vosso Deus virá com vingança, sim, com recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará. Como? Matando os inimigos? Verso 5, não. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, os coxos saltarão como servos, e as línguas dos mudos cantará, porque águas rebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Salvação para os que sofrem. Esse é o nosso Deus. Então, querido, Jesus Cristo veio, e sabe o que Ele estava fazendo? Exatamente o que o Pai lhe enviara para fazer. Nem mais nem menos, e sem novidade. Por quê? Porque Deus já havia usado a boca de todos os profetas para dizer como seria o ministério do seu filho. Quem conhece Isaías 61 aqui, que Jesus usou para iniciar o seu ministério em Lucas 4? O Espírito do Senhor estaria sobre ele, porque ele seria ungido para levar a boa nova aos pobres. Ele será ungido para curar os quebrantados de coração, para pregar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, um ano nos moldes do que Deus queria. Ele estava ali para anunciar isso. Estava na boca dos profetas, Deus já tinha mandado anunciar. Até hoje os judeus esperam um Messias, que eu não sei se existe. Desculpe os meus irmãos judeus. Por que eu digo que eu não sei se existe? Porque o Messias, anunciado pela profecia judaica no Antigo Testamento, já veio. E ele já veio com todas as medidas que está escrito lá. Ele foi exatamente o que estava anunciado lá no Antigo Testamento. Então ele já esteve aí, possivelmente. E o problema é que ele veio exatamente como estava escrito, e as pessoas temem em não aceitá-lo. Possivelmente João aqui esperava outra coisa, outro Messias. E por isso a sua indagação: é você mesmo ou tem que ser outro? Evangélicos do nosso tempo parece que não querem o Jesus Cristo do Evangelho. Parece que tem que ser outro. A gente tem que inventar outro Jesus. A gente tem que criar outro, porque esse aí não serve. Outro dia alguém pregou que nós temos que atualizar o Evangelho, porque ele precisa dar conta das demandas dos dias de hoje. E eu fiquei perguntando, eu falei: Jesus, não tem nada a ver, que bobagem isso, né? Se ele for dar conta das demandas de hoje, vai ter que dar conta de dinheiro, porque qual é a maior demanda de hoje? Dinheiro. E é por isso que estão usando e adaptando o Evangelho para ficar milionário. A gente faz qualquer coisa que a gente quer com a palavra de Deus. E eu queria dizer para você, presta atenção, não tem nenhum problema em ser rico. Jesus disse que existem ricos e pobres, e sempre vão ter. Não tem nenhum problema em ser rico.
Sabe qual é o problema? O problema são pessoas que querem deturpar o evangelho e ficar colocando palavras na boca de um Jesus que disse em Lucas 9:57 que ele não tinha nada, ele não tinha nenhum lugar para recostar sua cabeça, ele não tinha nada. E a gente deturpa isso. O problema, talvez, não é ser rico. Ser rico não tem problema nenhum. O problema é o que nós ouvimos, que a nossa irmã leu aqui em Lucas 12, que diz que é pecado nós sermos ricos para esse mundo e para nós mesmos, e não sermos ricos para com Deus também. Isso é o problema. O problema não é ser rico. O problema, e é problema grande, é abrir mão do reino de Deus, da sua justiça, e ficar focado em personalidades fúteis, que fica passando a mão de cabeça de gente que só pensa em si mesmo e não ama ninguém, porque só pensa em si mesmo. Aqui tem um problema. E eu quero chamar a tua atenção. É ele ou temos que esperar outro? É ele ou nós temos que inventar um Jesus aí que não tem no evangelho? Ele é suficiente para as nossas vidas ou nós precisamos de outra coisa? Desculpa. Isso me questiona sim ou não? Por favor, leiam comigo os sinais do nosso tempo. Me ajudem aqui, não deixem eu louco sozinho não. Porque nós precisamos estar muito atentos com as modas. Porque, queridos, às vezes, a gente cheio de boas intenções, estamos nos envolvendo e dizendo coisas que é a nossa ruína diante de Deus. Não que Deus queira nos arruinar, porque Ele não quer arruinar ninguém, não. Mas veja, a gente está tão focado na personalidade, às vezes na nossa personalidade, naquilo que a gente precisa, ou naquele que tem tantos seguidores, que o Senhor deixa de ser o centro da nossa vida. Ele deixa de ser o centro da nossa busca. Nós viemos para a igreja não para adorar o Senhor, para adorar a minha dor, que está tão mal. E Deus deixa de ser o centro da nossa vida. Meu irmão, presta atenção. Quando alguém ocupa o lugar que cabe a Deus, meu irmão, nós não estamos mais adorando a Deus. Presta atenção aqui. Cuidado com os tempos que nós vivemos. Eles são mentirosos, são tempos traiçoeiros. Jesus disse isso. Efésios diz que eles são maus. Eles são maus. E por isso você precisa do quê? Do Espírito Santo de Deus te ajudando a ler e a abrir os teus olhos para os tempos que nós vivemos. Em nome de Jesus, amém? E é isso que tem deixado você triste nessa manhã. Mas é isso que a palavra de Deus está fazendo conosco. Você compreende o contexto? E é por essa razão, para a nossa edificação, como igreja, que eu preciso te deixar só hoje 3 conselhos muito básicos, mas que vão fazer toda a diferença na tua vida diante de Deus. Principalmente porque são coisas que decifram isso aqui, os sinais dos nossos tempos, e vai te ajudar a entender e encarar essa quarta onda dessa queridíssima igreja evangélica que eu amo tanto. E que eu olho para ela com toda atenção, uma coisa que eu amo. E aí vai ver, a gente consegue definir qual é a nossa religião, no meio de tudo isso, quem somos nós. Essa é a minha intenção, quer dizer, recebe aí o primeiro segredo do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Eu vou dizer 3 só, tá? Diante de Deus, presta atenção aqui, diante de Deus, enxergue o que Deus já fez. Ou então, mais, enxergue o que Deus continua fazendo todos os dias na sua vida. Quer um segredinho para não deixar, para não ser do mundo? Enxergue o que Deus já fez e continua fazendo todo dia na tua vida. Deus já falou isso aqui conosco. E eu quero chamar a tua atenção, porque você sabe que mais insaciável do que tudo neste mundo é a alma humana. Nós nunca estamos satisfeitos, insaciados com nada. E essa insatisfação crônica, adoecida, tem impulsionado gente inescrupulosa para usar púlpito de igreja, com planos mirabolantes, com pregações escabrosas, para satisfazer necessidades de coisas que você não necessita para viver. Essa é a armadilha posta diante do povo de Deus, e nós não vamos cair não, porque, presta atenção, a promessa é que as portas do inferno não vão prevalecer contra esse lugar, e não vai. Não vai, e esse compromisso é meu, e eu queria que fosse teu também. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor. Então, te pregando isso, você tem que satisfazer coisas que você não precisa, presta atenção. Se nós somos insatisfeitos, você sabe como é que se cura essa insatisfação, como ela pode ser saciada, olhando para a nossa volta e enxergando tudo que Deus já fez, e Ele continua fazendo. Mas eu não estou bem. Olha em volta, infeliz, e veja o que Deus está fazendo. Como é que você não está bem? O mundo está te ensinando a ser insatisfeito. Mas olhe para o teu Deus, não olhe para o mundo, não.
Estão vendendo planos fantásticos, mirabolantes, coisas incríveis e tudo para tirar o foco do que realmente importa na tua vida. Eu fico pensando assim, as pessoas estão comprando todo dia planos incríveis para ficar rico, mas toda essa riqueza vai para onde? Essa grana toda vai para onde? Nós somos faraó, porque faraó é assim, quando ele era enterrado, ia uma comitiva de camelo atrás dele, levando a mudança. Todas as riquezas eram enterradas. Até hoje os caras abrem túmulo no Egito e sacam ouro, né? Foi tudo saqueado, tudo tancando. Todos os túmulos foram saqueados porque estava cheio de riqueza, porque faraó era assim. Tem faraó aqui nessa manhã? Para onde é que vai parar tudo isso? A nossa irmã Débora já leu aqui hoje algo desafiador, porque, querido, eu já fui em muitos enterros, mas eu nunca vi um caminhão da graneira acompanhando o enterro. Você já viu? Caminhão de mudança acompanha enterro? Você leva, Fábio? Você leva? Presta atenção, as coisas daqui vão ficar aqui. E por isso, nós precisamos parar de ter o nosso foco nessas mirabolâncias, de nos oferecer e começar a enxergar que Ele já chegou na nossa vida. E Ele chegou aqui agora. Ele já fez coisas maravilhosas na nossa vida. Ele já nos abençoou tanto. Ele tem nos guardado do mal. Ele tem abençoado a nossa vida, inclusive hoje. Por isso, vamos tentar agradecer ao que Deus já fez por nós. Em nome de Jesus, amém? Não se renda a isso que estão vendendo para você como ser evangélico, porque não é. Porque um evangélico de verdade é grato, porque Deus me tirou de um lamaçal, porque Deus me tirou do inferno, e hoje eu tenho paz, e por isso eu sou grato a Ele. E o que você precisa? Eu não preciso de nada, eu preciso dEle. Lembra da mulher sunamita? Perdeu o filho, a única promessa de Deus, tudo que ela queria na vida, perdeu o filho, e ela foi atrás do profeta. Onde é que você vai? Não interessa. E o que você... Nada. Como é que está? Está tudo bem. Ela tinha acabado de perder o bem mais precioso. Está tudo bem. Sabe por quê? Ele é Deus e é para Ele que eu tenho que clamar. Presta atenção, e Ele tem vindo, Ele já fez. Lógico que Ele não precisa parar. Não precisa. Ele pode continuar, mas entenda que sempre precisa ser Ele. Sempre precisa ser a necessidade a partir do que Ele... Os planos são dEle e o jeito é dEle. E não é nosso. E eu quero que você tome posse disso. O ministério de João Batista iria terminar. Mas essa obra não era de João Batista, essa obra era do Deus de João Batista. Presta atenção aqui, nem João Batista, que morava sozinho no deserto. Sabe por que tinha que ser de Deus? Porque para Deus não tem personalidades. A obra não era de João. João estava na cadeia achando que ia morrer e realmente iria. E preocupado com o seu meio. Mas isso não é teu, João, pode morrer em paz. Que a obra que Deus começou, Ele vai continuar, ela não vai parar. Deus não é Deus de personalidade, nem João Batista que morava no deserto, e nem desses que eu queria dizer para você, que tem zilhões de seguidores, porque eu acho que tem tanto seguidor na internet, mas no fundo é gente também que vive sozinho, no deserto de si mesmo, é a mesma coisa, não é nem de um nem de outro. Por isso aqui não é lugar disso, em nome de Jesus. Esse lugar aqui está cheio daquilo que Deus aprecia muito, o quê? Seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, e está acabado. É Ele que nós seguimos e mais nada. Eu olho lá na internet, amém, mas isso aí não diz quem eu sou. Quem diz que eu sou, aquele Jesus lá que eu sigo. E a obra que Ele me chamou para me envolver, em nome de Jesus, amém? Então da prisão, João mandou perguntar, és tu aquele que haveria de vir, ou temos que esperar outro? No verso 21 vem a resposta. Porque diz assim, que nesse momento que ele ouviu isso, Jesus fez o quê? Curou muitos males, curou muitas doenças graves ali na hora, expulsou espíritos malignos, concedeu visão a muitos que eram cegos. Entenda por quê. Diante da dúvida, é muito simples. Eu estou em dúvida, é de Deus ou não é? É muito simples, sabe o quê? Olhe em volta e veja tudo que Ele já tem feito. É o recado que Ele está dando para os discípulos. Quer saber, sou eu? Curou, fez. Você está vendo? Sou eu ou não? Veja o que Ele está fazendo. Por isso Jesus manda os discípulos dizer para João o que eles estavam... Não é só ouvir, é o que eles estavam vendo. Por quê? Porque Ele é um Deus que faz. E aí eu fico pensando assim, você tem visto Deus fazer alguma coisa na sua vida? Oh, aleluia. Tem? Eu tenho certeza que tem. Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção, Ele está aí. Ele já chegou. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. E nós já aprendemos aqui, eu e você, que Ele é um Deus que está por perto. Ele não está longe, Ele está perto. E por isso, esquece essas mágicas que querem, no fundo, tirar você daquilo que é essencial, daquilo que realmente importa.
Esquece esse negócio de ter pena de você mesmo, pelo amor de Deus. Olhe para o Evangelho. Esquece esse negócio de dizer que você é coitado. Não é coitado não, que coitado não. Você é filho, você é filha de um Deus vivo. E esse Deus deseja ser adorado por você. E não é você, e não é Deus que tem que te adorar e te servir, não. Querido, você não precisa nada disso que estão dizendo de você, não. Essa igreja não serve para você. Essa religião não é tua. A tua religião é aquela que adora o único que tem que ser adorado. E não é nós mesmos. Nós precisamos trabalhar assim. Você precisa trabalhar, eu preciso trabalhar. E nós precisamos nos esforçar para que a nossa vida caminhe. E vai, nós vamos nos esforçar. Mas presta atenção aqui. Você veio aqui hoje para adorar o único que é suficiente para honrar o esforço das suas mãos. Ele vai honrar para abençoar a sua vida, inclusive financeira. Ele vai. E por isso, abra mão dessa religião de personalidades. Não se entregue a isso, não. É o meu conselho. Porque a personalidade que serve para você, sabe quem é? É a personalidade de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Aqui é o lugar que o nosso alvo se chama Jesus Cristo. E disso nós não vamos abrir mão. Amém? Você está comigo? Nós não abrimos mão disso em nome de Jesus. Mas o segundo conselhozinho que eu quero te dar, conselho é um inferno, né? Ninguém quer ouvir, né? Mas eu vou dar mesmo assim. Segundo conselho, decida ter todo o foco da tua vida no reino de Deus e na sua justiça. Todo o foco. E as demais coisas entregue nas mãos dele, porque ele vai acrescentar. A gente perde isso. A gente não entende. Porque diante da pergunta, sei lá, emblemática, inesperada de João no verso 22, eu não sei se Jesus esperava isso, mas no verso 22, Jesus faz o que é para responder? Ele faz, ele mostra a obra, ele cura muita gente. E depois ele diz, volta lá agora e anuncia, João, o que vocês estão vendo, o que vocês ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Veja, o foco de João era o Messias, nos moldes do que ele tinha anunciado, ou quem sabe, o Messias que os judeus esperam até hoje. Entretanto, o foco de Jesus não era o que João dizia, o foco de Jesus não era o que a religião do seu tempo dizia, o foco de Jesus era ser e fazer somente o que o Pai esperava dele. Por isso o foco de Jesus o tempo todo era o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Por isso onde tem o reino de Deus e a sua justiça, os cegos começam a ver, os aleijados começam a andar, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos retomam a vida e as boas novas são pregadas aos pobres. Tudo que os profetas do Antigo Testamento anunciaram, o quê? Justiça na terra para quem é excluído. Continua nessa igreja miserável dizendo que dá alimento para pobre é fazer assistencialismo. Vai para o inferno. O compromisso do Senhor é com o reino de Deus e sua justiça, porque era isso que Deus esperava dele. E o resto, pastor, o resto pode deixar para Deus. Vai lá, se envolva com a justiça do reino de Deus, que ele vai te ajudar, ele vai acrescentar, esquece o resto. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo em Mateus 6, sobre o quê? Sobre o que vestir, o que comer. Nem com isso vocês precisam se preocupar, porque Deus vai ajudar. Se envolve com o reino de Deus, a sua justiça, porque o compromisso é meu. Por que não está sendo? Porque eu não me envolvo. Ele vai ajudar, presta atenção. Por isso, nunca deixe de perguntar qual tem sido o teu foco neste lugar. Eu sou um pastor que adora esvaziar a igreja. Mas eu tenho que te perguntar qual que é o teu foco nesse lugar, qual que é o meu que nós estamos fazendo aqui. Minha mãe vai ficar brava comigo. Meu amor, para com isso, né? Daqui a pouco só estamos nós aqui. Mas não. Estamos nós aqui e uma meia dúzia de crente de verdade. Isso me interessa. Em nome de Jesus. Isso me agrada demais. Não é crente de festa, não. É crente de palavra. Ontem o irmão estava... O irmão desafiou outro. Fala para ele aí da nossa igreja, irmão. Fala aí. Aí o outro chegou e falou, nossa igreja lá é embaçado, porque o pastor fala na orelha. O negócio não vai... Eu falei, como é que o cara vai para a igreja? Não vai, né? Você falou... como diz a lâmpada, fala as verdades. Não fala as verdades, a gente lê o evangelho, sim ou não? Mas, querido, em nome de Jesus, nós temos que perguntar qual é o nosso foco. Porque quanto mais o mundo se afasta de Deus, mais ele tem um foco em si mesmo, nas suas necessidades, nas suas medidas. E com isso o mundo não se envolve para fazer o que Deus espera. O quê? Justiça. O mundo não quer fazer justiça. O mundo continua cada vez mais injusto. E se fosse só o mundo, vá lá. Mas uma igreja que tem o foco nas pessoas, em si mesma, em personalidades, não tem foco no reino de Deus e não tem nenhum compromisso com a justiça, porque isso e por isso está longe de Deus. Pelo menos do Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo.
Provavelmente adora assim, mas Deus é outro. O nome de Deus aí é Mamão, é outra coisa. Tem sido adorado outra coisa, e não o Deus, que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero que você tome posse disso. Porque, infelizmente, essa tem sido a medida dessa nova onda evangélica que eu preciso entender, porque as pessoas estão tão focadas em personalidades, que usam o microfone para afagar ego adoecido, que elas não estão nem aí para o reino de Deus, elas não têm compromisso nenhum, muito menos com justiça. Por quê? O que é que eu tenho a ver com cego? O que eu tenho a ver com aleijado, com doente, com surdo, com gente que morreu, com menos com pobre? O que eu tenho a ver com pobre? E nessa hora você responde, você não tem nada a ver com isso, mas Jesus tinha, filha. É engraçado demais, né? Esse era o foco dele. O foco das vidas anda errado, meus irmãos. A gente está botando foco nas coisas erradas, e com isso as demais coisas estão faltando cada vez mais na vida das pessoas. Cada vez o buraco é maior, cada vez a falta é maior, cada vez não tem sentido, cada vez a gente não sabe o que faz da vida. E está faltando por quê? Porque elas estão insatisfeitas, elas estão insaciáveis, e ainda joga a culpa nas costas de Jesus, dizendo que Jesus que a gente quer é outro, esse aí não serve. Nós temos que atualizar Jesus, não temos que atualizar nada não. Você tem que tomar vergonha e tirar o foco de você mesmo e começar a olhar para o Evangelho. Aliás, essa semana nós tivemos um testemunho que o Pedro falou, e a gente viu na internet também, para mostrar como o foco está errado. Porque, não porque a gente não tem misericórdia de tragédias, não, mas leia os sinais, observe onde está o foco do mundo. Observe como a gente está cego para a justiça, porque uma embarcação ridícula, fazendo uma expedição patética, para ver destroços de um navio a 4.000 metros, que afundou há 110 anos atrás. Tem coisa melhor para fazer aqui na Terra, não? Com 1.200.000 que cada um teve que pagar? Dá 1 milhão aqui para você ver o que a gente faz, na vida de quantas mil pessoas. Mas a embarcação implodiu diante da pressão, morreram 4 milionários dentro, que pagaram uma fortuna. E tudo bem, também eu não estou aqui para julgar. Antes de querer criticar, já criticando. Isso tomou conta da nossa semana, a gente não pensou em mais nada só nisso. Olha, a gente chega na roda, qual é o assunto? Implodiu o negócio com 4 milionários dentro. Nossa, meu Deus. E 24 horas por dia o diabo da internet implodiu o negócio com os milionários dentro. E aí a gente nem perdeu um segundo para lembrar e pensar que um bote de madeira cheio de preto, pobre, imigrante africano, ficou quarta-feira 12 horas pedindo socorro na costa da Espanha e não foi socorrido. Não sei se não foi por acaso, não foi socorrido e morreram 40 afogados. E ninguém não ficou nem sabendo no mesmo dia. Nem ficou sabendo. Um monte de criança. Agora ninguém ficou sabendo, sabe por quê? Porque não era personalidade. Sabe porque nenhum deles tinham seguidores na internet. Nem sei se tinha celular. Não era gente, não é ninguém. O nosso foco está errado, meus irmãos. A gente tem que ter um olhar porque está acontecendo no nosso mundo. Para aquilo que e o nosso olhar está aqui, ó. O seu óculos está aqui, ó. Olha a sua lente. Olha por onde você olha para o mundo. E não por isso que estão mostrando no seu celular, não. Aqui está o óculos que você olha o mundo. Presta atenção. Nós não podemos perder o nosso foco. Qual é a nossa religião? Quando te perguntarem, responda que a sua religião se chama Jesus Cristo. E como Ele, a tua religião te leva a fazer tudo o que Deus Pai espera de você. O quê? Ter o foco no reino de Deus e na sua justiça. Porque assim, adivinha, todo o resto que você necessita pode descansar, porque será cuidado pelo teu Senhor em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? É promessa para você e quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Amém? E a terceira e última coisinha para encerrar que eu queria dizer para você, conselhinho básico. Admita que Ele é tudo que você precisa. Principalmente para ser salvo. O que eu preciso? Só dEle. Eu não preciso nem de mim, eu não preciso dos outros, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de nada. Ele é tudo que você precisa para ser salvo. Ele é suficiente. Portanto, nada pode ocupar o lugar que só cabe a Ele na tua vida. Nós temos que admitir isso. Porque no mundo que Jesus não é suficiente, cabe ao povo de Deus admitir, eu não preciso de mais nada, eu preciso de Jesus. Ele é suficiente. Ele é tudo que eu preciso diante de um momento do Evangelho, que parece que Jesus, tudo que ele estava fazendo não era suficiente, mas será que é isso aí mesmo? Será que tem que esperar outro? É Ele mesmo? Diante de um momento da história da nossa igreja, em que Jesus, o Evangelho não tem sido suficiente, por isso as pessoas estão querendo adaptá-lo para atender as demandas de um mundo adoecido. A nossa preocupação tem que ler os sinais e aprender com tudo isso para sermos aquilo que Deus espera de nós, disse Efésios. Ser o que Deus espera de nós. E assim eu gostaria que você saísse daqui hoje, levando uma convicção enorme no teu coração. Ele é o Senhor da minha vida.
Ele é o Senhor da minha vida. E dizer que Ele é o Senhor é a mesma coisa que dizer que Ele é soberano e que Ele é suficiente. O que significa dizer que Jesus é suficiente? Ele é tudo o que eu preciso para viver e mais nada. Isso brota gratidão. Eu só preciso dEle. E o resto eu deixo com Ele. Porque Ele vai me ajudar. Vai ou não vai? Ele tem ajudado, sim ou não? Entenda o que significa ser um servo, uma serva de Deus. Presta atenção. Você já tem tudo que precisa para ser pleno e feliz nesse mundo. Tudo. Você já tem Jesus Cristo. O mundo sofre, sabe por quê? Não tem. O mundo não tem ajuda. As pessoas estão sozinhas. As pessoas estão perdidas. Você não. Você tem Jesus Cristo. Presta atenção, toma posse disso. Você já pensou nisso? Você tem o Senhor soberano, Deus, do teu lado, te ajudando a enfrentar o que for. Ah, mas lá em casa está o inferno. Tá bom, mas você vai lá domingo e ouve uma palavra que te fortalece para enfrentar o inferno. Porque o mundo é o inferno mesmo. Só que eu preciso ir lá domingo ouvir uma palavra, porque eu vou para esse inferno, eu vou jogar água nele, eu vou apagar essa... Porque Ele é Deus na minha vida, Ele tem me fortalecido. E se não fosse Ele te fortalecendo, ia ser o quê? Ele está do teu lado. E por isso, ao invés de ficar inventando estratagemas, se entregando a modismos, presta atenção aqui, se entregue ao que Ele espera de você. Se entregue ao que Ele tem te mandado. Porque com isso as modas vão passar. Mas tem uma coisa que não passa. A presença dEle não vai passar nunca. Outro dia eu ouvi, acho que foi a Ana que estava falando, não sei se era um louvor, que assim, passa, cadê os faraós? Cadê os reis? Cadê os tronos? Cadê os impérios? Cadê? Há 150 mil anos atrás tinha algum tipo de hominídeo na Terra. Há 7 mil anos atrás inventaram as civilizações. Cadê as civilizações? Tudo passa, meu irmão, nesse mundo. Tudo vai passar. Mas tem algo que não passa e não vai passar nunca. O nome de Jesus Cristo que está do teu lado. Esse é eterno, esse é para sempre. É a presença dEle contigo. E disso você não pode abrir mão por conta de modismo, não. Em nome de Jesus, amém? Não troque Jesus por qualquer coisa, não, por favor. Modas vão, modas vêm. Mas o nome de Jesus permanecerá para sempre. E a sua palavra não passar. Não passar. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor, Ele é soberano. E Ele vai ser enquanto Ele quiser ser, Ele vai ser. Por isso que tudo passa. Governos passam, mas Ele não, em nome de Jesus, amém? Eu sei que ser rico é bom, eu também gosto. Mas antes de se preocupar com as riquezas aqui da terra e encher os nossos celeiros, né, Débora? Eu queria que você entendesse que nós temos que entender o que é ser rico para com Deus. Nós temos que ser rico para Deus e por isso, e quando formos, toda a plenitude do céu será sobre nós. A paz que excede todo entendimento, a gloriosa salvação de Deus serão sobre nossas vidas hoje e eternamente. Você crê nisso? Você entende isso? É maravilhoso demais para a gente ficar trocando por uma moda que já passou 4, eu já falei, vai vir 5, 6, 7, 8, 800 modas, mas o nome dele, o evangelho não vai passar. Isso aqui não vai ser reescrito não, isso aqui é palavra de Deus, hoje e eternamente, em nome de Jesus, amém? Podem dizer o que quiser, inventar a moda que quiser aqui, mas isso aqui é o que guia a tua vida. Então não se entregue à moda, se entregue ao evangelho. Se entregue à vida de Jesus Cristo, você vai entender o que é salvação, em nome de Jesus. Amém? Você quer? Você quer ser rico para com Deus? Diga glória a Deus. E aplauda Ele porque Ele merece. Glória a Deus. Aleluia! Até aqui nos ajudou o Senhor.